Se você é da minha época, lembra que os heróis dos anos 80 eram puro suco de testosterona e músculo. Eram legais? Eram. Mas eu sentia que faltava alguma coisa pra mim. Alguma coisa não me chamava muita atenção neles. Nem nas heroínas eu conseguia achar o que eu realmente queria. Até que ele apareceu. Shun de Andrômeda. Pra você que tá chegando agora, eu sou Hilário Hicks, seja bem-vindo aqui ao canal. Aqui eu falo sobre coisas de otaku, principalmente otaku velho. E hoje eu vou falar a importância desse personagem na minha vida. Então, gente, eu sempre fui fascinado por desenho animado, por animes, até na época que eu nem sabia que era um anime. Sempre fui muito viciado em animação, séries japonesas, tipo Jaspion, Changeman, que eu sou velho, eu sou dessa época, e eu assistia muito. E todos os heróis, eles tinham uma certa testosterona, um certo jeitão, sabe? Hoje em dia já é um pouco menos, mas na época, o herói, pra ser legal, ele tinha que ter aqueles músculos tipo He-Man, tipo Thundercat, aquela linha ali dos heróis americanos, né? Eram aqueles heróis musculosos, né? Aquele jeitão meio, sabe, brucutuzão, que era legal, como eu falei no início do vídeo, era legal. Mas assim, eu sempre senti, faltava alguma coisa, não era aquela coisa assim, nossa, meu herói, eu quero ter esse boneco, eu quero colecionar tudo dele. Gostava, eu era criança, eu sempre fui fã de desenho animado, de séries de heróis, eu sempre fui muito fã de heróis, de poderes, assim, coisas fantasias. Eu sempre gostei desse tipo de coisa. Mas era aquele padrão dos heróis tipo americano, com aqueles músculos, aquelas coisas, sabe? Bem masculosão, os peitão, os bração. E era sempre assim, aquele jeitão, sabe? Com aquelas frases feitas, eu vou, essa coisa assim. A justiça, que não sei o quê. E eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sempre gostei deles, mas eu nunca senti aquela vontade de colecionar as coisas, de comprar, até porque eu também não tinha dinheiro, né? Aquela coisa de ser fã, sabe? De ser fanboy mesmo. Nunca fui disso. Mas quando estreou Os Cavaleiros, na Manchete, que eu lembro do primeiro episódio que eu me apaixonei de cara. De cara eu me apaixonei pelo universo de Saint Seiya, de cara. E não tinha personagens como o Shun, não tinha ainda. O primeiro episódio, primeiro, segundo, terceiro... Acho que o Shun apareceu lá pro quarto, quinto episódio, eu acho. Acho que foi isso. E mesmo assim a série já me pegou. A série já tinha uma certa delicadeza, era um pouco diferente, o modo de contar a história. Tipo novela, né, que um episódio vai partindo, que vem o outro. Eu não estava acostumado com isso. Era sempre aquele episódio que tinha um episódio e o outro era outra coisa totalmente diferente. Era tipo novela, tipo uma novelinha ali, e já me cativou um pouco. As músicas melancólicas que eu gosto, canceriano, eu sou muito melancólico, admito que eu sou melancólico. Então, quando ele apareceu na luta ali com o Jabu, que ele chega pulando, né, gritando Andrômeda, que é pra pegar a armadura dele. Andrômeda! Com aquela armadura rosa, até então ele não tinha falado e tal. Tinha até falado algumas fases ali, mas eu não tinha me ligado. Mas pra mim, ele era uma menina, era um personagem feminino ali. Ele tava lá no meio dos cavaleiros, pra mim, opa, tem uma mulher ali. Ela deve lutar pra caramba, tal, ainda pensei assim. Mas quando ele apareceu, Andrômeda, com aquela armadura com seio ainda por cima, eu já fiquei assim, falei, ué, é homem esse menino? E quando ele chegou, ele começou a falar totalmente calmo, totalmente, sabe, sereno, tranquilo, diferente dos outros. Do Seiya lá, eu quero pegar minha irmã e tal. Do Yoga, por mais que ele seja sereno, que ele seja tranquilo, mas ele ainda é enfesado. Do Shiryu, sabe? Sei que quando ele apareceu, eu me apaixonei de cara pelo jeito dele, me apaixonei de cara. E vendo ele sendo assim, mais frágil, mais delicado, ele metendo o cacete lá no Jabu, cara, eu falei, caraca, que personagem bom, que não sei o quê. Me apaixonei de cara. Só que, pra vocês terem noção de como era nos anos 90 aqui no Brasil, o preconceito ainda era muito forte, o que eu fazia? Eu me apaixonei por ele de cara. Eu comecei a assistir a série, assim, de ficar viciado mesmo por causa dele. Claro que eu gostei da série, gostei muito do anime e tal, da mitologia do anime, sabe? Do universo de Saint Seiya. Mas ele é o personagem que me fez cravar. Ficou assim, não, é esse personagem que eu gosto, é ele que eu gosto, ele que eu sempre quis, é esse personagem. Só que para uma criança dos anos 90 falar que gostava do Shun era muito complicado, gente. Eu sei, eu tava lá, era complicado. Você falava que gostava do Shun, todo mundo rolava aquele bullying, aquele negócio assim. Então, olha o que a gente fazia. Eu
Eu nunca falava pros meus amigos, pessoal na escola e tal, que eu gostava do Shun. Sei que por dentro eu gostava muito dele, muito. Era minha paixão. Era meu crush, era o Shun de Andrômeda. Mas eu não falava. O que eu fazia? Eu falava pro pessoal da escola que eu gostava do Yoga. Porque ele era o segundo Shun ali, né? Ele era o mais delicado, depois do Shun era o Yoga. Eu gosto da mãe dele, as músicas dele sempre muito melancólicas e tal. Eu sempre falava, eu gosto do Yoga e tal. Yoga é meu favorito. Mentira. O favorito era o Shun. Sempre foi o Shun. E era muito ruim falar. Entendeu? As meninas até que falavam, gostavam do Shun, tal, mas muitas meninas, o pessoal fala que o Shun era feito para as meninas, mas muitas meninas eram fãs do Shiryu. A maioria das meninas que eu conheci eram fãs do Shiryu. Os meninos gostavam do Ikki, as meninas gostavam do Shiryu. O Shun, o Yoga ficava ali mais ou menos. O Seiya quase ninguém gostava, tadinho. Mas o Shun ficava assim, pra escanteio, porque o pessoal tinha vergonha de falar que gostava dele. E eu era um desses. Eu morria de vergonha, falava assim, não vou falar que eu gosto dele, que senão vou ser zoado e tal. Passei minha infância toda, adolescência, falava, não, eu gosto do Yoga, tal. No armário, gente, eu tava no armário de amor pelo Shun, no armário. Mas quando chegou os anos 2000, que chegou a saga de Hades, que eu vi ele na abertura da saga de Hades, né, lá do santuário, ele olhando assim pro quadro do Ikki, ele olhando pra tela assim, lindo, assim. Cara, eu acho ele lindo, esse personagem, eu acho ele lindo. Eu acho o jeito dele, sabe? Eu queria ter um amigo igual ele. Ou eu queria casar com alguém igual ele, claro. Eu queria alguma coisa assim. O Shun, pra mim, eu não sei se eu sou uma pessoa muito espalhafatosa, que fala muito e tal. Eu sou muito espontâneo. E o Shun é diferente, totalmente diferente de mim. Ele é calmo, ele é tranquilinho. Entanto que a maioria das pessoas que eu acho atraente são assim, são calmas. Eu sou casado com uma pessoa muito calma, muito tranquila. Eu gosto dessa coisa, porque é o contrário de mim. Então eu era apaixonado pelo Shun. Então nos anos 2000 ali, que chegou a saga de Hades, eu me apaixonei mais de cara. Aí que se dane. Mudar a foto do meu perfil, botava o Shun assim no Facebook, né, que era o Facebook, botava assim na capa, né, o Shun de Andrômeda com a corrente, dane-se. Aí eu declarei meu amor mesmo pelo Shun e acabou. Os bonecos, quando eu compro, ele sempre é o primeiro. Ele sempre é o primeiro boneco. E tudo que eu vou fazer, meus papéis de parede do meu computador aqui, do meu celular, é tudo Shun de Andrômeda. Tudo ele. Eu gosto dele. Não adianta, eu gosto desse personagem. E sempre achei uma sacanagem que a Toei fazer com ele. Fazer o Ikki sempre salvando ele. No mangá isso não acontece muito. Depois que vi o mangá, então, falando nisso, eu passei a gostar mais ainda dele. Eu vi que é totalmente diferente do anime. Que o Ikki sempre salvava ele e tal, nos filmes, sempre a mesma coisa. Ele começava a enfrentar um cara e vinha o Ikki lá e salvava ele. Eu passei há um tempo a odiar o Ikki por causa disso. Sério, gente, cheguei a um tempo a odiar. Meu Ikki sendo um personagem maravilhoso, adoro o Ikki. Mas chegou uma época que eu tava odiando ele, porque sempre era a mesma coisa. E eu odiava isso, odiava. Mas ainda bem que hoje em dia isso passou, hoje em dia eu amo o Ikki. Na verdade eu amo todos os personagens, eu acho que cada um é importante pra obra. Depois de um tempo eu passei a amar muito o Seiya, eu acho o Seiya maravilhoso, um personagem maravilhoso, é um dos que eu mais amo também. Depois do Shun vem o Seiya, eu gosto muito dele. E quando veio a saga de Hades, ele de Hades lá, na verdade quando veio a saga de Hades eu tinha visto ainda lá no final dos anos 90, aquela imagem onde ele tá com o cabelo verde ainda, mas com aquele roupão de Hades. Não tinha saído o anime, mas eu tinha visto aquela imagem numa revista, acho que foi a revista Herói, se eu não me engano, aquele vinha na capa, né, Shun agora é vilão, sabe, eu fiquei doido pra ver aquilo, só que nunca chegou, né, só chegou depois, nos anos 2000, que foi na saga de Hades. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu quero ver isso e tal, será que ele vai morrer, que não sei o que, aí veio a saga de Hades, foda pra caralho. Ele se sacrificando lá pra tentar, porra, não dá, bicho. O personagem é do caramba. É de longe o herói que eu mais gosto, que eu sempre gostei, que eu sempre busquei, é o Shun de Andrômeda. Eu não sei qual é a popularidade do Shun entre os 5, mas ele tá sempre ali no início de batalha, no final de batalha, tá sempre ele e o Seiya junto. Eu não sei qual é a popularidade. Eu acho que com o tempo a popularidade dele aumentou entre as meninas, até os meninos mesmo. Tem muito menino que ama o Shun também, assim como eu. Menino hétero, sabe? Não só os gays e tal. Então eu acho que o ranking ali dos personagens favoritos dos Cavaleiros de Bronze deve ser o Ikki, deve ser entre Ikki, Shiryu, Shun, Yoga e Seiya. Deve ser assim esse ranking dos Cavaleiros favoritos de bronze, né, os protagonistas. Gente, vocês não têm noção do que é um personagem usar uma roupa rosa, gente. Você não tem noção que é um personagem usar uma roupa rosa. É a mesma coisa com Super Sentai, Power Ranger, tem um rosa. É a mesma coisa na época, ia ser um estouro. Tipo assim, caraca, o cara é rosa e tal. Que rosa é cor de menina. Então, gente, pra mim foi uma revolução. Ele revolucionou pra mim.
como a gente vê os heróis, né? Que nem sempre os heróis tem que ser aquela coisa machona, com as frases feitas e tal, que vai chegar, vai destruir tudo, não vai olhar em volta as coisas, não vai tentar entender o porquê o cara tá fazendo aquilo, porquê o vilão tá agindo daquela maneira. O Shun sempre chegou e sempre falou, cara, você não tá vendo que isso é uma coisa sem sentido, a gente tá lutando aqui por nada. Entendeu? Até chegar o momento que ele realmente via que o inimigo não tinha jeito e ele ia lá e atacava com toda a força, porque ele é muito forte. Não pensa que é porque ele é delicado e tal, que ele não é forte. Ele é um dos cavaleiros mais fortes de Athena. E é isso aí, gente. Esse vídeo foi tipo um desabafo, falando de como o Shun é importante na minha vida, como esse herói mudou a minha percepção, como eu falei, do que é ser um herói, e fez minha cabeça mudar. Não só a minha, como de muita gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos, porque isso ajuda muito o canal. Tá bom, gente? Ó, um beijão e até o próximo vídeo.